Fotossíntese, vamos falar aqui de planta C3, C4 e Cama, meu irmão, um papo bem puxado, uma questãozinha talvez a mais difícil da URGS 2023, e naturalmente a gente vai fazer aqui, ó, trouxe um monte de imagem, uma questão muito simples, trouxe imagem, trouxe figurinha, para a gente tentar ilustrar o que talvez seja aí o assunto mais complicado dessa prova. Valeu? Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Questão muito simples, né? Uma frase aqui, né? Com relação aos plantas metabolismo C4, a cenário alternativo. Então ele quer saber aqui a respeito da planta C4. Beleza? E aí o que acontece, gente? Lembra o seguinte, antes de partirmos aqui para a fase escura, né? Lembra que antes da fase escura tem a fase clara, ok? Em que a gente tem aqui, ó, pequenininho nesse esquema, a luz, né? Solzinho aqui, bonito, né? Aí a gente fala das clorofilas, né, absorvendo aqui, principalmente, né, os comprimentos de onda relacionados às cores vermelhas e azul, que são as cores prediletas aí das clorofilas e tudo mais. Lembra que na fase clara a gente tem dois fenômenos importantes para relacionar: a fotólise da água e a fotofosforilação. Então lembra que dentro de um razoável, né, a essência da fase clara é fornecer o máximo possível de ATP e NADPH para a fase escura, ok? Por isso que a gente relaciona uma ideia de dependência, porque tem que estar rolando a fase clara, produzindo muito ATP e liberando ali também muito NADPH, beleza? Inclusive isso é uma pegadinha de vestibular clássicona, né? Porque a mitocôndria produz ATP e temos saldo de ATP. O cloroplasto também produz ATP, mas esse cara não tem o que? Saldo de ATP. Então tome cuidado com essa pegadinha do malandro aí, que é um clássico. Beleza? E aí, cara, quando a gente pensa aqui, ó, né, no CO2 que vai ser fixado, a gente tem que relacionar exatamente essa ideia, tá? De que numa situação, vamos considerar normal, numa situação padrão, a gente vai ter o CO2, ó, reagindo aqui com a famosa pentose, a ribulose de fosfato. Beleza? Que tá aqui, ó, nossa pentose. Beleza? Então, por isso o ciclo das pentoses. Né, que reage com CO2 e dentro do padrão comum, quem está aqui, ó, fazendo, né, trabalhando aqui, né, a enzima principal da fixação é a enzima rubisco, beleza? E aí, cara, o primeiro composto tem exatamente o que? 3 carbonos, beleza? 3 carbonos, por isso plantas C3. Você não precisa ficar decorando o nome aqui dos compostos nem nada. Por mais que a URGS venha com certas loucuras, mas acho muito complicado, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, ele representa a ação do ATP, do NADP, exatamente com o intuito de estar aqui, né, trabalhando nessas reações e produzindo o que é mais importante, que são os compostos orgânicos, que vão nutrir a planta, né? Ou fazer parte aí da estrutura dela, beleza? Então quando você pensa na planta C3, isso tudo aqui ocorre de maneira razoavelmente conjunta num mesmo espaço. E aí entra um conceito muito importante, porque a partir do momento que essa planta ela estiver fazendo muita fotossíntese, as concentrações de oxigênio, né, nas células e tudo mais vai aumentar bastante. E aí a rubisco ela acaba, né, assumindo um outro papel, que é de se ligar ao O2, ok? E o que acontece? Ela faz o que chamaremos de fotorrespiração, beleza? Isso vai ser crucial para matar a questão. Por quê? Porque no meu desenho aqui de planta C4, repare que eu já separei aqui, ó, né, a célula do mesófilo, em que a gente vai ter um mecanismo alternativo, ó, em que a gente tem a reação do CO2 na presença dessa enzima, ó, que é a pepicase, ok? E aí a gente forma, inclusive, um cara, ó, conhecido, ó, o oxalacetato aqui, ó, bonitão, ó. Olha só, malato, tudo isso aqui você ouve no ciclo de Krebs, beleza? Você não precisa também decorar. Mas o grande contexto disso aqui é separar rubisco, ok? Tá? Impedir que a rubisco, já que a fase, né, a fase clara,
né, essa parte aqui de produção de oxigênio e tudo mais, ela vai estar separada, ok? E aí você livra rubisco de oxigênio, você deixa ela sempre numa concentração maior do CO2, impedindo que ela faça a fotorrespiração. Então as taxas de fotorrespiração das plantas C4 são sempre muito baixas. Então, dentro de um razoável, dentro de um entendimento de saldo, ok? A taxa fotossintética nas plantas C4 é sempre elevada. Por isso que essas plantas, principalmente em locais quentes, né, ou um pouquinho acima do padrão, vão ter níveis, taxas de fotossíntese e taxas de crescimento, que é mais importante, bem elevado. Tá? Já as plantas C3, elas dependem de uma temperatura um pouquinho mais tranquila para ter, né, um aproveitamento melhor e uma taxa também um pouquinho maior. Beleza? E lembrando que ainda existem as plantas CAN, ok? As plantas CAN, ok? Que a gente relaciona, são plantas muito atreladas ao ambiente, aí sim, extremamente o quê? Quentes. E eu não vou ficar ampliando tanto aqui para a questão não ficar tão longa, mas o que vale a pena, né, relacionar é que a planta CAN, que ela está atrelada a locais, como eu falei, muito árido, é que, meu irmão, ela já tem uma adaptação que é importantíssima para a sobrevivência dela, mas que já compromete muito a ideia de taxa de crescimento, beleza? Que é o fato dos estômatos dessa planta se abrirem somente à noite. Qual é a consequência lógica quando a gente pensa num estômato que abre somente à noite? Ué, se ele abre somente à noite, o CO2 ele vai estar entrando à noite quando a fase clara tiver com seus menores o quê? Níveis, beleza? Isso já compromete o crescimento da planta, né? Já compromete e dentro de uma escala, né, de 3 exemplos que a gente colocou, planta C4 é a que tem maior taxa de crescimento, né, em temperaturas médias para cima, ok? As plantas C3 serão as plantas que vão ter um crescimento intermediário e a planta CAN é que tem sempre o menor, ok? A menor taxa de crescimento. Maravilha? E aí, cara, vamos complementar com as opções aí para a gente trabalhar aqui mais alguns assuntos que possam vir numa próxima prova. Maravilha? Então se inscreva no canal, cara, dessa força, porque é importantíssimo que vocês se inscrevam no canal. E aí, naturalmente, cara, a gente vai crescendo, vai trazer muita questão aí da URGS ainda, meu irmão. Tá bombando a playlist da URGS. Não deixem de ver, já tem papo de 50 questões aí. Tá bem bacana. Show? Então vamos lá. Com relação a C4, então elas minimizam a fotorrespiração ao separar a fixação inicial de CO2 e do ciclo de Calvin. Separou pela célula do mesófilo, ok? E aí você pode relacionar com tranquilidade o que nós chamamos aqui de bainha do feixe vascular, que é onde rola de fato a fixação do CO2. Beleza? Tranquilo? Então, ó, B, as células do mesófilo possuem cloroplasto sem a presença de grana? Não, né? Tem grana aqui também. Lembra que grana, né, é o conjunto de grânulos, não é isso? E você relaciona aqui os tilacoides, né, que estão em pezinho um do lado do outro. Então, né, ficou a letra A, eu esqueci de marcar, né, e a gente corta B e vamos ler as demais. Tá? C, a enzima rubisco é insensível à inibição por O2 aí. A gente falou que é sensível, né? Quando você aumenta a concentração de O2, ela é sensível, né? A gente falou aí da fotorrespiração. D. As plantas possuem estômatos em apenas uma das faces da folha. Cara, pode até acontecer, tá? Pode até acontecer. A gente tem muitas adaptações relacionadas a estômato, inclusive, ó, algumas que na nossa epiderme inferior, ó, possuem algumas criptas, tá? Em que os estômatos ficam no interior dessas criptas, com o intuito de quê? De não ter um contato direto com o meio muito quente, né? Então você alivia aí a taxa de transpiração, já que pode ser uma planta que de fato precise economizar o máximo de água possível. Agora, tem planta, cara, em locais principalmente úmidos, né, que tem estômago em tudo quanto é canto, cara. Assista essa questãozinha aqui da nossa queridíssima Unesp,
Tá? Questão muito boa que relaciona exatamente essa ideia. Beleza? Então a gente poderia tirar a C, a gente poderia tirar a D, e ele disse que a E, a enzima rubisco, está presente majoritariamente nas células do mesófilo, né? Então na planta C4, a rubisco está aqui, ó, nas bainhas, né? Que a gente normalmente chama de bainha do feixe vascular. Beleza? Então, tá errada, não é no mesófilo. No mesófilo tá a pepicase, ok? Que vai atuar nessa via alternativa. Maravilhoso? Tranquilo? Galera, um papo muito longo aí, mas tentei trazer aqui detalhes importantes que possam ajudar vocês numa próxima prova. Valeu, um beijo, até a próxima.